Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Eu me recordo que a gente estava em Campos Altos e veio uma carta de um menino para a mãe, de um garoto para a mãe, que devia ter uns 18, 19 anos no máximo. E ele fala na carta que estava em um momento de grande desespero, pede perdão por ter cometido, feito o que fez. Depois a mãe foi conversar com a gente e agradecer. E ela falou que tinha 1 ano e 2 meses que o filho dela tinha suicidado. Eu falei, nossa, mas 1 ano e 2 meses é tão pouco tempo? Porque hoje completa 5 anos que o meu irmão foi embora, que ele desencarnou através do suicídio. Eu falei, nossa, mas é muito pouco tempo. E eu fiquei impressionada com aquilo, eu quis ler e entender mais. Cada caso é um caso, gente. Há espíritos que para se recuperarem, que para sair desse estado de perturbação vai demorar anos, décadas, pode demorar séculos. Há outros espíritos que podem ser auxiliados, beneficiados bem antes que isso. Pensa, esse espírito foi resgatado, foi auxiliado, e com 1 ano e 2 meses ele já teve condição de enviar uma mensagem de conforto para a mãe. Então, a gente não tem que se espantar, porque o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo. A gente precisa entender que a misericórdia divina não desampara nenhum de nós. O tempo que cada pessoa vai ficar no lugar onde está, que seja no umbral, que seja no Vale dos Suicidas, que seja no cenário onde ele recorda várias vezes o ato cometido, é o tempo necessário para o arrependimento, para a plena recuperação e reequilíbrio das forças e energias. Só assim o espírito vai ser resgatado. E a gente, com essa dúvida, quando a gente para e fica questionando, fica envolvendo e lembrando demais, a gente não ajuda o espírito. Às vezes a gente tem muita dúvida, fala assim, mas eu queria tanto saber como é que o meu ente está. Ao invés de querer primeiro saber como o ente está, que tal a gente ajudar o nosso ente? A gente fala assim, eu preciso tanto saber como é que ele está para eu continuar vivendo. Por que a gente não ajuda para continuar sendo ajudado? Porque às vezes o nosso ente não está em condição de vir, de aparecer, de estar conosco no sonho, está precisando da nossa ajuda. E às vezes a gente vai em lugares que a pessoa fala assim, tá não sei o que, ela tá lá no umbral sofrendo. Não, o espiritismo é consolador, não vai te dar esse tipo de notícia. Vai pedir para que você faça preces, para que você auxilie. Porque imagina só, a pessoa já tá sentindo tão culpada, por que a gente não pode fazer uma prece, direcionar e mostrar o quanto a gente ama aquela pessoa? E mostrar para aquela pessoa o quanto ela é amada e especial para a gente. E mostrar que mesmo sem entender o ato que cometeu, mesmo com muita dor para todos, que a gente compreende que a dor estava muito grande e a pessoa não conseguia caminhar. Sabe por que a gente tem que compreender? Porque a gente não consegue medir a dor do outro. Cada pessoa tem uma intensidade da dor de uma forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, rapidinho, sobre o meu irmão, quando eu falo sobre isso. Eu não entendia por que ele queria morrer. Não vou falar para vocês que eu entendia, porque de onde ele estivesse, se ele estiver ouvindo, ele vai falar que eu estou mentindo. Porque eu sempre falava que eu queria viver uns 120 anos. Falei, nossa, se eu tiver oportunidade, eu vou virar semente, eu quero viver uns 120 anos. Eu sempre tive muita vontade de viver. Então, conviver com alguma pessoa que a caminhada era tão difícil, eu não entendia. Ele me explicava, ele falava, Michele, eu não quero morrer, mas eu sinto um vazio dentro de mim que eu não consigo lidar com ele. Eu sinto uma dor que parece, a dor é emocional, mas eu sinto que essa dor é física, ela passa para o meu corpo. E ele me explicava e eu não entendia. Ele era psicólogo, uma mente brilhante, uma pessoa inteligentíssima. E com o tempo eu fui conversando muito com ele para eu entender. Porque a viver para mim sempre foi bom demais, bacana demais. Mas eu precisava entender porque para ele não era, o que se passava na cabeça dele. E quando a gente conversava, eu sempre falava, Marcelo, eu não entendo.
o seu desejo de ir embora. Mas eu compreendo. Então, eu não entendo porque eu nunca passei por aquilo ali. Mas eu compreendo porque eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso entender que é a forma com que ele sente. Então, a gente precisa entender isso, compreender, envie vibrações que você compreende. A gente que passa pelo luto, que é sobrevivente de um suicídio, porque nós que ficamos somos sobreviventes de um suicídio. Pensa só, eu vivi 33 anos com meu irmão. Eu não tenho direito de reduzir essa existência de 3 décadas ao momento em que ele decidiu que a caminhada para ele não dava mais. Eu não posso reduzir 3 décadas de sorrisos, de aprendizado, de alegria, de convivência e passar a viver só desse momento. E a gente faz muito isso. A gente deixa de seguir. A gente deixa de viver. A gente precisa enviar preces para eles para ajudar na recuperação lá no mundo espiritual. A gente precisa auxiliá-los a fortalecer o amor e o perdão. Porque quantos de nós ficamos aqui e não conseguimos perdoar o ato do outro? A gente lembra todos os dias o ato que o outro fez e nos prejudicou, que nos deixou infelizes. A gente precisa enviar preces para fortalecer o perdão. Perdão de amigos, perdão de parentes, para que ele possa prosseguir a jornada de lá. Já é pesado demais a dor que o outro carrega. E ainda somada a mais essa decisão já é muito grande. A gente precisa ajudar o nosso ente. A gente quer saber como é que tá, mas antes, será que eu me preocupei em auxiliar de alguma forma? Em mostrar que a pessoa ainda é muito amada, que eu perdoo, que aquilo me atingiu de forma muito dolorosa, mas que eu perdoo o ato, que eu compreendo a atitude, que eu compreendo que eu não tenho a mesma visão, mas que eu entendo, de alguma forma, o ato que fez. Que nós tenhamos nova oportunidade de estarmos juntos, na espiritualidade ou reencarnados. A gente precisa rogar pelo equilíbrio e pela força espiritual do nosso ente, para que vença essas barreiras difíceis, essa etapa, para que a pessoa veja que é tão amado que na Terra, pelos entes que ficaram, e receba auxílio, e tenha apoio. Isso é muito importante. É muito importante a pessoa saber que é importante para nós, mas não com cobrança. Porque, às vezes, quando nós passamos pelos primeiros momentos, primeiros meses, muitas pessoas os primeiros anos, é difícil lidar com a confusão de sentimento. A gente passa pelo sentimento de raiva, que a gente fica com raiva, fala, por que a pessoa fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Ou ela fez isso comigo? A gente quer entender, quer saber por que a pessoa nos deixou dessa forma. A gente quer entender como que a gente não percebeu. Porque muitas vezes a pessoa vai sem dar nenhum sinal de depressão, de tristeza, ou que vai partir dessa forma. Às vezes a gente é surpreendido com o caso de suicídio sem a pessoa ter demonstrado as patologias que a gente falou lá em cima, sem a pessoa ter comentado com a gente. Então a gente fica se perguntando como é que não percebeu, como é que não pôde evitar. Eu até antes de começar a conversa comentei com o Daniel que quando o meu irmão desencarnou, ele estava numa época boa de recuperação, fazendo planos. A gente jamais achou que ele poderia cometer o suicídio nessa fase, porque a gente espera quando a pessoa está em depressão. E eu li, é tão interessante, que o Júlio postou esses dias sobre depressão, e eu li o relato de 2 mães que colocaram. Uma colocou porque a pessoa fez um comentário, tipo assim, que quando tá vivo, que ninguém percebe, que as pessoas percebem só quando morre, só quando suicida. Mas foi um comentário de uma irmã que estava muito triste, abalada, porque a pessoa quando está em depressão, a pessoa quando está num grau muito alto de tristeza, a pessoa quando tem problemas psiquiátricos, problemas de variação do humor, às vezes ela não consegue enxergar o auxílio, ela não consegue enxergar o amor das pessoas em volta, ela tem uma visão muito deturpada das coisas, do mundo, ela acha que ninguém ama, que ninguém se preocupa, mas vamos entender que é doença, gente.
é doença e precisa ser tratada. E uma das mães relatou, o meu Totolinho lá do Rio de Janeiro, não tem problema falar, porque o Lucas, filho dela, eu não sabia, fiquei até espantada que eu esperasse que ele tivesse alguma doença. Ela relata que ele estava sempre bem, comia, sorridente, conversava com todo mundo e um dia suicidou, pegou de surpresa. Então, como é que você vai julgar uma pessoa dessa? Como que vai ficar imbuída pensando, como é que eu não vi, como é que eu não percebi? Às vezes as pessoas não dão para a gente sinais tão claros assim. Às vezes os nossos olhos não estão tão abertos a perceber, a observar. Às vezes para a gente um comportamento normal. Então, a outra mãe relatou, eu não vou falar o nome dela, eu tenho muito carinho por ela, é de São Paulo, eu não sabia também. A filha tinha um problema que necessitava de medicação, problema psiquiátrico, e ela resolveu engravidar. Estava com 34 anos e ela quis engravidar, e para isso ela precisava parar a medicação. Porque às vezes a gente necessita de medicação porque o nosso corpo não produz aquilo que a gente precisa para se sentir bem, para ter bem-estar. Não vamos entrar no campo da psiquiatria, mas o nosso organismo não produz e é necessário a medicação para auxiliar a química. E a filha parou com a medicação, e o pai médico, né? O pai médico, eles sabiam, parou com a medicação e surtou e suicidou, desencarnou. Então, assim, às vezes não está nas nossas mãos. A gente fica nesse sentimento, tem raiva, a gente sente, quer saber por que a gente não viu, não percebeu, não conseguiu evitar. E muitas vezes, muitos de nós que passamos pelo luto, sentimos culpa, uma culpa absurda, que vai nos remoendo todos os dias, por não ter percebido os sinais, por não ter conseguido ajudar. E a gente precisa estar muito atento a isso. Lembra que lá em cima eu falei que 10 a 12 pessoas que estão em volta de quem suicida adoecem? Quando a gente pega essa culpa e vai remoendo e vai guardando, achando que poderia ter feito mais, que poderia ter salvo, que poderia ter visto, que poderia ter evitado, é necessário que a gente busque auxílio, que a gente busque ajuda. Porque a gente não está ajudando o espírito que desencarnou e não está se ajudando. A gente está adoecendo. E é importante falar para as famílias, para quem passa, família, amigo, que muitas das vezes, quando é filho, principalmente, a gente vê os relatos, meu filho suicidou, o primeiro sentimento da pessoa que deprime, se sente triste, é querer suicidar na tentativa de se aproximar do ente querido. E é um ledo engano a gente achar que morrendo também, que suicidando também, vai estar perto da esposa, do marido, da pessoa que a gente ama. Pelo contrário, só nos distancia mais ainda. Quem é que me garante que a gente vai estar junto? Que a gente vai estar no mesmo lugar, no mesmo lado? E imagina desencarnar para passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor, por toda essa angústia. Então, quando a gente fala como lidar quando quem nós amamos parte através do suicídio, a gente precisa entender. Não vamos medir a dor do outro, gente. Não julga. Às vezes, quando a gente ouve falar assim, tal pessoa desencarnou, suicidou, porque o marido abandonou, a gente fala, mas marido a gente arruma outro. E a gente vai banalizando o motivo do outro. Quando a gente fala que a pessoa faliu e suicidou, a gente fala, mas recomeça a vida, dinheiro a gente consegue de novo. Nem todas as pessoas têm a mesma resiliência. Lembra do copinho do Rossandra? Nem todas as pessoas pensam como eu penso. Às vezes a pessoa veio numa condição que ela não consegue viver depois da falência. Ela não consegue viver em dificuldade financeira, não está preparada para isso. Às vezes a pessoa via no outro que convivia com ela um espelho. A pessoa via no outro a caminhada, o sentido da vida, e não consegue caminhar sozinho. Então, às vezes, o golpe foi tão duro por ter sido abandonado, por ter sido trocado, que para o outro é um golpe grande, para mim pode não ser. Eu posso ter a resiliência de conseguir conviver com isso e refazer a minha vida, mas para os outros não.
Então, para a gente saber sempre como lidar nesses casos, primeiro é com não julgamento e depois é entender que cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa sente a dor de uma forma, cada ser humano tem o seu motivo para achar que a vida está pesada ou está difícil para ele. Nós viemos de várias vivências, de várias experiências e às vezes lá atrás, eu que julgo a atitude do outro, já passei por isso também e aprendi. Então, é isso, nós precisamos não julgar o outro, não julgar de forma alguma a opção do outro. E quem está assistindo com a gente, que já teve algum dia o pensamento de desencarnar, de dar fim na vida, de não querer continuar a caminhada porque está pesado demais, gente, lembra, muito carinho. Quando a gente acorda do lado de lá, a gente vê que os problemas foram todos conosco. Eles não vão ficar. Às vezes a gente fala assim, ai, que vontade de sair por aí, de viajar e de passar um tempo viajando. Não adianta. O que não está resolvido dentro da gente vai com a gente nessa viagem também. Tudo vai com a gente. Se você pensa em desistir da caminhada, lembra que além de desistir, além dos problemas caminharem junto com você, você ainda tem um agravante de ter atentado contra a sua vida. A misericórdia divina está presente nas nossas vidas, não está? Eu não falei ali em cima? Que Deus sempre nos auxilia, que Deus sempre vai nos estender a mão para auxiliar todos os filhos? Vai. Mas lembrando que a minha próxima existência eu estou somando mais um débito. Se está difícil agora, se está complicado agora, caminha. Vamos aprender essa resiliência. É muito interessante, quando a gente fala de resiliência, eu lembro muito do meu pai, do meu avô. Quando o pessoal chegava, os clientes dele lá, falavam assim, ei, tiozinho, quem conhece meu avô sabe, meu pai sabe. Como é que você tá? Ele falava assim, a gente enverga, mas não quebra. Então é isso da resiliência. Toda vez que fala de resiliência, eu lembro disso. Igual bambu, tem uns bambuzinhos que a gente usa para pescar, umas varas fininhas, que ela enverga, mas ela não quebra, ela volta ao seu estado normal. A gente precisa entender que aqui, no Evangelho, tem um caminho que nos ensina e que nos leva ao autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber as nossas limitações, para saber as nossas dificuldades e mudar. A gente precisa entender que aqui, tem um roteiro que nos ajuda nessa caminhada e nessas dificuldades. A gente precisa entender que a nossa proximidade com Deus nos ensina muito, porque fala de amor e de caridade, fala do amor próprio e da caridade para com os outros, que nos ensina a sermos úteis. Quer coisa melhor para a gente se agarrar aqui na Terra, querer viver muitos anos por ser útil para alguém, por poder auxiliar alguém? Então muitas pessoas falam, o que o Espiritismo pode me ajudar? No caso de depressão, no caso de eu ter ideia suicida, pode te ajudar com tratamento espiritual, pode te ajudar com um passe, pode te ajudar fazendo a renovação como pessoa, se conhecendo, mudando todos os dias a forma com que você se vê, para que você se sinta mais amado. Quando fala para a gente que fora da caridade não há salvação, nos ensina que podemos ser úteis, muito úteis aos nossos irmãos. Nos faz ver que muitas vezes nós dimensionamos o nosso problema, que nem era tão grande assim. A gente vê e transforma, vai alimentando e vai transformando em monstros. E vê que dá para a gente conseguir viver com aquilo. Quando a coisa está extrapolando, quando a tristeza é constante, quando eu não tenho sentido e rumo na minha vida, gente, por favor, procura ajuda. Às vezes a pessoa vira para o outro e fala assim, vai se tratar. E a gente recebe como uma ofensa. Quem dera todo mundo se tratasse. Quem dera todo mundo procurasse ajuda profissional. Você já foi no psicólogo? Gente, é maravilhoso. É ótimo. Eu já. É ótimo. É maravilhoso. O psicólogo indicou que é necessário a intervenção medicamentosa e te indica um psiquiatra. O psiquiatra não é de doido, não. Vai. Procura ajuda, faça por você aquilo que é necessário, porque a medicina hoje tem recursos para nos ajudar a conviver com a depressão,
com os transtornos de humor, com tudo. A medicina está muito avançada. Quando a Organização Mundial de Saúde fala para a gente na estatística de que 9 a cada 10 suicídios poderiam ser evitados, a gente se choca. Fala, puxa vida, mas o que eu poderia ser feito? Muitas das vezes, a nossa ignorância em não procurar ajuda, em não procurar auxílio, ou levar o outro a procurar auxílio quando a pessoa vem se abrir conosco, vem conversar conosco, e a gente tem uma lista assim, ó, de coisas para falar, fala, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta disso, daquilo, a gente tem uma lista de críticas para falar. Se a gente olhasse para o outro e falasse, vamos buscar ajuda, eu estou junto com você, evitaria realmente muitos casos. Mas às vezes a pessoa já está com uma dor tão grande, com uma dificuldade tão imensa, consegue, no momentinho ali de coragem, se abrir conosco, falar. Muitas vezes, principalmente às vezes a gente que é espírita fala, essa obsessão, você está obsediado, a pessoa está precisando de ajuda, não está precisando do nosso julgamento, não está precisando de um laudo sobre o que ela tem, está precisando de ajuda profissional, está precisando aliar a ajuda profissional com a ajuda espiritual. As casas espíritas têm que estar abertas para receber essas pessoas, para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam acolhidas, porque muitos relatos são de que essas pessoas estão sozinhas, de que a família não liga, de que a família não se preocupa. Nós precisamos acolher essas pessoas, fazerem se sentir amadas, fazerem se sentir um pouquinho mais perto do amor de Deus, fazerem se sentir úteis, trazendo essas pessoas para o trabalho de servir, para elas verem que elas são importantes na vida de outras pessoas. Tem como evitar que alguém se mate? Gente, vamos colocar na cabeça. Ninguém se mata quando está feliz. Ninguém se mata. Então, o primeiro sinal de tristeza profunda, busca ajuda, procura ajuda. Se mantenha num nível de alegria. A gente precisa deixar Jesus entrar nas nossas vidas, entrar nos nossos lares, ter a consciência sobre a imortalidade da alma, mas sempre está renovando isso, sempre está estudando, sempre está vendo. A gente fala assim que muitas vezes a gente acredita que a felicidade não é desse mundo, que nós não teremos momentos felizes. A gente acredita que só depois que morrer, muitas vezes a gente tem esse pensamento, que só depois que a gente morrer é que a gente vai ser feliz, é que a gente vai receber, porque não é assim, a cada um segundo suas obras. Às vezes a gente acredita que o resultado das nossas obras nós vamos receber só quando a gente se encarnar. Mas não. Tem coisa mais gostosa que visitar uma família, você vê o brilho nos olhos das pessoas, porque está te esperando, porque você é a esperança para eles e você se sente útil. A gente não recebe das nossas obras depois, não, a gente recebe agora. A gente recebe enquanto está servindo. A gente tem esses momentos de felicidade, esses momentos de se sentir útil, é agora. Quando a gente ajuda, por exemplo, um idoso a atravessar a rua, carregar suas sacolas, leva de um lado para o outro em segurança, quando a gente deixa a pessoa do outro lado, o sentimento que a gente tem de falar o peito e falar, sou super-herói, ajudei alguém a atravessar a rua em segurança. Vem agora a alegria, a felicidade do servir, das nossas obras, daquilo que a gente faz para nós e para o próximo é imediato. Então a gente não pensa em se matar quando está feliz. Cultiva momentos de felicidade para ti. Se está difícil, busca ajuda para você. Se você percebeu que o amiguinho está triste, que a pessoa está com sintomas muito demorados há muito tempo, ofereça ajuda. Sabe, de todo o coração, fala para a pessoa procurar ajuda profissional. Indica, se a pessoa não quiser ir fazer tratamento, indica alguém que você conhece, fala, muito bacana. Fala, se você já foi também, mostra que você já foi. E se tratar, e se cuidar, que ir no psicólogo, que ir no psiquiatra, não é vergonhoso, não. É muito gostoso a gente se cuidar. Então, a medicina tem muito recurso. Muito. Para acabar com o vazio que a gente sente. Toma medicamento se for necessário. Mas se ajuda. E ajuda o outro, gente. A gente pergunta sempre se tem como se preparar para a morte. Uma vez, o Gabriel, lá de Bambuí, deu uma palestra lá no Instituto e foi muito engraçado. E há como a gente se preparar para a morte todos os dias, para que a gente, quando desencarnar, que a gente tenha plena realização do que fez aqui. A gente se prepara para a morte todos os dias, que a gente se prepara para a vida.
Todos os dias que eu faço algo bom que me traz felicidade. Todos os dias que eu faço algo pelo outro e para mim. Todos os dias que eu me preocupo com o outro, que eu faço novas amizades, que eu trabalho, que eu estudo, que eu me ilumino. Todos os dias que eu faço o bem além da minha possibilidade, além das minhas forças. E eu deixo para vocês um recadinho. Leiam Memórias de um Suicida, é muito bacana. A Ivone Amaral Pereira é maravilhosa e ela tem outros livros, uma médium maravilhosa. Tem outros livros que vale muito a pena ler. Não tenha medo não, não tenha receio não. Às vezes é até bom a gente ficar com um pouquinho de medo, até para a gente evitar ter esses pensamentos. Não querer chegar a achar que tudo vai se realizar. É um convite para renovação, é um convite para esperança. Tem um livro também do Adeilson Salles, que eu já li algumas partes, e chama Ainda Existe Esperança. E aí nos comentários, quem quiser depois, eu volto nos comentários e leio, tem uma cartilha da FEB, que eu acho que é umas 50 páginas, com a letra bem grandinha, que faz um compilado, um resumo, e pega vários livros, pega sobre o suicídio do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e faz um compilado que tira todas as dúvidas. São perguntas e respostas e explicações, tudo, do início ao fim, sobre o suicídio. Eu acho que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria se instruir e entender sobre o suicídio. Então, gente, não adianta a gente cometer o ato daqui, chegar do outro lado de lá e ter arrependimento. Não adianta, não vai nos ajudar em nada. E Emmanuel nos fala uma coisa que é muito interessante a gente pensar. Demora mais de século para a gente se recuperar de um ato falho, de um instante que a gente bobeou e cometeu um ato falho. Demora muito tempo, algumas existências, para que a gente possa tirar do nosso perispírito o dano causado. Então, vamos nos ater. Quem pensa em suicídio, quem tem ideação suicida, vamos nos ater. Aqueles que passaram pelo luto do suicídio, vamos auxiliar para que a gente seja também auxiliado, sem julgamento. Faça prece, auxilie, ajuda quem está do outro lado, sentindo uma culpa desse tamanho pelo ato que cometeu. Que Jesus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Que abençoe meu irmão que está do lado de lá, que hoje não é data para a gente relembrar com dor, mas fica gravado na memória a alegria que ele sempre teve nos momentos bons.